Poucas vozes na história da música carregaram tanta dor e tanta verdade ao mesmo tempo quanto a de Amy Winehouse. Antes mesmo de o mundo entender quem ela era, sua voz já parecia contar histórias antigas demais para alguém tão jovem. Havia algo de cru, algo de real, algo que não podia ser ensinado em escolas de música. Era como se cada nota carregasse uma vida inteira de sentimentos. Mas o que poucos sabiam é que por trás daquele talento extraordinário existia uma jovem frágil tentando encontrar seu lugar em um mundo que logo passaria a observá-la sem descanso. E talvez a maior tragédia de Amy Winehouse não tenha sido apenas sua morte precoce, mas o fato de que o mundo só começou a entendê-la quando já era tarde demais. Amy Jade Winehouse nasceu em 14 de setembro de 1983, no norte de Londres, em uma família onde a música sempre esteve presente. O jazz ecoava pela casa através da coleção de discos de seu pai, e desde cedo Amy demonstrava uma conexão em comum com aquele estilo. Enquanto outras crianças ouviam músicas populares do momento, ela se encantava com vozes clássicas e interpretações carregadas de emoção. Era como se ela tivesse nascido fora de sua época. Ainda adolescente, Amy já mostrava sinais de sua personalidade forte. Era criativa, intensa e, muitas vezes, incompreendida. A escola não conseguia acompanhar sua energia, e ela frequentemente entrava em conflito com professores e regras. Mas havia algo inegável, aquele talento bruto que parecia crescer a cada ano. Quando começou a escrever suas próprias músicas, Amy encontrou uma forma de transformar sentimentos em arte. Suas letras não eram apenas palavras organizadas em versos, eram confissões. Eram pedaços de sua vida colocados em melodia. E foi essa autenticidade que começou a chamar a atenção de pessoas dentro da indústria musical. Ainda muito jovem, ela assinou seu primeiro contrato e passou a trabalhar em um álbum que mostraria ao mundo quem ela era. O resultado foi Frank, lançado em 2003, um disco que apresentava uma artista diferente de tudo o que dominava as paradas naquele momento. A crítica reconheceu imediatamente o talento de Amy. Sua voz era comparada a grandes nomes do jazz, e suas composições revelavam uma maturidade incomum. Mas, apesar do reconhecimento, a fama ainda não havia chegado com toda a sua força. Tudo mudaria alguns anos depois. Em 2006, Amy lançou o álbum Back to Black, e com ele veio uma explosão de sucesso que ninguém poderia prever completamente. O disco era intenso, sombrio e profundamente pessoal. Cada música parecia revelar uma ferida aberta. Entre todas as faixas, uma em especial se destacaria e se tornaria um marco em sua carreira, Rehab. A música, que falava sobre sua recusa em ir para a reabilitação, misturava ironia, sinceridade e dor de uma forma que imediatamente chamou a atenção do público. O mundo inteiro passou a ouvir Amy Winehouse, e sua voz inconfundível rapidamente dominou rádios, programas de televisão e premiações. Mas com a fama veio algo que Amy talvez nunca tenha desejado: a exposição constante. Câmeras seguiam cada passo, jornais publicavam cada detalhe de sua vida, e sua aparência começou a se tornar tão comentada quanto sua música. O delineador marcante, o cabelo volumoso e o estilo retro se tornaram sua marca registrada. Mas por trás daquela imagem icônica existia alguém que estava começando a se perder. A pressão era enorme. Shows, entrevistas, viagens e gravações criavam uma rotina exaustiva. E enquanto sua carreira atingia o auge, sua vida pessoal começava a entrar em colapso. Um dos capítulos mais turbulentos de sua vida envolveu seu relacionamento com Blake Feldercivil. A relação entre os dois era intensa e frequentemente descrita como destrutiva. Amigos e familiares observavam com preocupação enquanto Amy parecia mergulhar cada vez mais fundo em comportamentos autodestrutivos. Muitas das músicas de Back to Black eram inspiradas nesse relacionamento, o que tornava o álbum ainda mais pessoal e doloroso. O público cantava aquelas canções sem perceber que elas eram, na verdade, relatos reais de sofrimento. Conforme o sucesso aumentava, também cresciam as manchetes negativas. Fotos de Amy em estados fragilizados começaram a circular pela mídia. Cada aparição pública era analisada e comentada. Muitas vezes, sua dor parecia se transformar em entretenimento para o público. Era como se o mundo estivesse assistindo a uma queda em câmera lenta. Mesmo assim, quando Amy subia ao palco, algo mágico acontecia. Sua voz continuava poderosa, carregada de emoção e verdade. Por alguns minutos, parecia que tudo fazia sentido novamente, mas manter esse equilíbrio se tornava cada vez mais difícil. Cancelamentos de shows começaram a se tornar frequentes. Apresentações irregulares geravam críticas e preocupação. A indústria musical, que antes celebrava seu talento,
agora questionava sua estabilidade. Ainda assim, ninguém podia negar o impacto que ela havia causado. Amy Winehouse não era apenas mais uma cantora de sucesso. Ela havia mudado a direção do pop e trazido de volta uma sonoridade inspirada no soul e no jazz para uma nova geração. Os anos seguintes foram marcados por altos e baixos. Houve momentos em que parecia que Amy estava se recuperando, tentando reorganizar sua vida e sua carreira. Mas esses períodos eram frequentemente interrompidos por novas crises. A pressão constante, combinada com suas próprias batalhas internas, criava um ciclo difícil de quebrar. Para muitos fãs, era doloroso assistir aquela trajetória. Havia uma sensação crescente de que algo estava errado, de que Amy precisava de ajuda que talvez não estivesse recebendo da forma necessária. Mesmo assim, sua música continuava viva. Canções como Back to Black e Love is a Losing Game se tornaram hinos emocionais para milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas letras falavam de amor, perda e solidão de uma maneira que poucos artistas conseguiam expressar. Era impossível ouvir Amy Winehouse sem sentir algo profundo. Talvez esse fosse o seu maior dom, a capacidade de transformar dor em beleza. Em 2011, o mundo recebeu a notícia que muitos temiam. Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa, em Londres, aos 27 anos. A notícia se espalhou rapidamente, chocando fãs e artistas ao redor do mundo. A perda foi sentida como a partida de alguém que ainda tinha muito a oferecer. Amy se juntava a uma lista de artistas que morreram jovens demais, deixando para trás carreiras interrompidas e perguntas sem resposta. Após sua morte, algo mudou na forma como o público a enxergava. A mesma mídia que antes a criticava passou a refletir sobre sua história de maneira mais sensível. Documentários, reportagens e homenagens começaram a explorar não apenas a artista, mas também a pessoa por trás da fama. Muitos passaram a reconhecer que Amy Winehouse não era apenas uma celebridade problemática. Ela era uma artista extraordinária que lutava contra desafios profundos enquanto vivia sob os holofotes. Seu legado continuou a crescer nos anos seguintes. Novas gerações descobriram sua música e se conectaram com sua voz única. Artistas passaram a citá-la como influência, e críticos continuaram a destacar a importância de sua obra. Amy havia deixado algo raro, uma discografia pequena, mas poderosa, capaz de atravessar o tempo. Talvez o mais impressionante sobre Amy Winehouse seja o quanto ela conseguia ser real em um mundo muitas vezes artificial. Ela não escondia suas imperfeições. Não tentava parecer alguém que não era. E talvez tenha sido exatamente isso que a tornou tão especial e tão vulnerável. Sua história é um lembrete de que por trás de cada ídolo existe um ser humano, com medos, dores e sonhos. Hoje, ao ouvir sua voz, ainda é possível sentir a intensidade que ela colocava em cada palavra. É como se Amy ainda estivesse contando sua história através da música, como se cada canção fosse uma mensagem deixada para quem estivesse disposto a ouvir. E talvez seja por isso que sua presença ainda seja tão forte, mesmo anos após sua partida. Amy Winehouse foi mais do que um talento extraordinário. Foi uma artista que transformou experiências pessoais em arte universal. Foi uma voz que marcou uma geração. E foi uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu deixar uma marca eterna na música. Talvez o mundo realmente tenha demorado para entendê-la. Talvez tenha sido preciso perder Amy para reconhecer completamente o que ela representava. Mas sua música continua aqui, viva, intensa e verdadeira, lembrando a todos nós de que algumas vozes nunca desaparecem completamente. E agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que Amy Winehouse foi realmente incompreendida durante sua vida? Ou acha que o sucesso veio com um preço alto demais para qualquer pessoa pagar? Deixe seu comentário contando o que você pensa sobre a história dela. Se você quer mais documentários como este, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Ecos Eternos para continuar explorando as histórias de artistas que marcaram o mundo. Porque algumas lendas partem cedo, mas seus ecos permanecem para sempre.